Quero falar de café da manhã agora, 9h06. Você que está acordando, está aqui com a gente no Fala Brasil. Hora do café da manhã. Pãozinho na chapa, gosta? Tem pão francês, baguete, sírio. Calma, antes de falar isso, eu quero falar que o nosso chefe, vou expor aqui, viu? A Marcela Munhoz sabe, o nosso chefe, Léo Freitas, ele chega todo dia de manhã, ele traz uma baguete quentinha, que a gente come antes do jornal, super bom. Só não dá para fazer pão na chapa aqui, viu, Marcela Munhoz? Mas a gente gosta bastante. Você está aí ao vivo numa padaria. Você vai entrevistar uma chefe que é referência no assunto, quando o assunto é pão e outras gostosuras. O que você separou para falar para a gente? E antes eu tinha uma dúvida. Pão na chapa se faz com a manteiga já no pão ou você derrete a manteiga e depois põe o pão ali para selar o pão na chapa? Bom dia agora da minha parte para você. Bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui no Fala Brasil. Bom, existem os gostos, né? As preferências, depende, é claro, da preferência de cada um. Eu volto a falar ao vivo dessa padaria que é especializada em pão francês e fica em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Vou pedir para o Zé Paulo me acompanhar. Gente, essa vitrine tá linda, dá água na boca em qualquer um, mas a gente vai entrar na cozinha. Vem, Zé, me acompanha aqui porque promessa é dívida. Eu prometi que eu ia ensinar, como é que faz o pão na chapa, o famoso e tradicional pão na chapa, que inclusive ficou conhecido aqui na capital paulista. A Helena, ela é chefe e ela é especializada em pão na chapa. Agora conta uma coisa, a gente tem várias dúvidas. Primeiro, o pão na chapa, aquele que é tradicional aqui em São Paulo, como que faz o pessoal de casa? Eu quero ensinar o pessoal de casa para ficar igualzinho o de padaria. Bom dia para você. Bom dia. Vamos lá? Vamos. Ó, eu acho que para mim um dos grandes segredos é a manteiga no jeito de passar no pão, que eu gosto sempre de passar bem nos cantinhos assim para ficar um dourado bem bonitinho, bem uniforme. E não precisa economizar, né? Ah, eu gosto generosa. Não precisa ser um exagero, porque senão ela vai derreter tudo e vai para o final. O pão que a gente usa muito em casa, que é o pão adormecido, é até uma opção muito boa, porque ele é mais sequinho. Quando o pão está muito fresco ou quente, a manteiga derrete antes de ir para a chapa. Então, o ideal é o pão fresco ou adormecido, mas não quente. E aí, com a manteiga generosa, a gente vem para a chapa, que já está um pouquinho quente, já no jeito. Então, esquenta antes a chapa também. Antes, para ficar só e fritar essa manteiga. Então, a gente vai pôr aqui para fritar, né? A gente em casa faz na frigideira, muitas vezes. Então, esperar grelhar, esquentar a frigideira para a gente ir controlando a temperatura. Se tiver quente demais e o pão for adormecido, o pão não vai ficar crocante de volta. A ideia é que o pão fique crocante de volta. Então tem que ir dosando a temperatura do fogo, tem toda uma ciência ali de temperatura de calor, mas não tem muito segredo. O mais gostoso no pão fresquinho é quanto menos tempo na chapa, só para grelhar mesmo a manteiga, aí a gente tem o pão ideal, que ele tem um miolinho e está crocante por fora. Então você morde, mas está macio. Agora sim, meninas, eu vou confessar pra vocês, tá? Eu não cozinho, por isso essa dúvida, tá? Desculpa, Helena, mas assim, você disse que se a chapa estiver muito quente, fica complicado, né? Então, quanto tempo mais ou menos? Coloquei no fogo agora, fogo alto, quanto tempo até a chapa esquentar pra gente colocar depois o pão com manteiga? Tá. A gente liga o fogo brando, assim, médio, eu acho que uns 30 segundos a chapa já vai começar. Não pode estar esfumaçante, sabe quando fica aquela chapa esfumaçante? Ali não é uma coisa legal. Então, só quente, assim, a ponto do dedo conseguir encostar, mas bem rapidinho, e aí você põe. Porque realmente a gente consegue ver que a manteiga já começa a ganhar coloração nessa temperatura. Agora, fechou. Incrível, inclusive vou provar daqui a pouco, mas e a famosa casquinha? Que, na verdade, é o pão saída ou entrada requeijão? Ah, está aqui, que eu deixei uns. A casquinha, que é muito paulistana, é o requeijão entrada. Então, a gente pega o pão, passa o requeijão e vai entrar com o requeijão na chapa. Porque entra, então você passa antes. Isso, que aí o requeijão sai, grelha como se fosse um queijinho. E a gente deixa ele aqui, esse com um pouquinho mais de paciência, até fazer realmente uma casquinha de queijo. E depois a gente tira com a espátula de uma vez. A chapa também não pode estar muito quente. Não pode estar muito quente também, porque tem que dar tempo de derreter e formar. Se estiver muito quente,
queima muito rápido e não fica cremoso. O segredo da temperatura, acho que é o grande lance do pão na chapa, no final das contas. Agora, é algo que é super tradicional aqui em São Paulo também. Licença, eu já vou pegar aqui e vou provar, gente. Mostrar para vocês, fazer um pouquinho de inveja, já que vocês já tomaram café, já comeram também pão na chapa. Olha, e se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Olha só. Delícia, gente. Olha, Cassinha, vou falar de boca cheia aqui, tá pedindo desculpa pela falta de educação, que tá maravilhoso. Muito bom, meninas. Ficou alguma dúvida? Volto com vocês. Ai, ai. Deu para ouvir a crocância A gente tá do seu até sem pão. palavras aqui. Marcela Munhoz, a gente está rindo aqui que você falou que você não cozinha, mas um pão na chapa, assim, não pareceu tão difícil de fazer. Agora, a Nath também tem uma dica para você que gosta das coisas mais simplificadas, né, Nath? Nath? Marcela, que também não é do time da cozinha como eu, dá para fazer na fritadeira elétrica. Põe o requeijão no pãozinho, leva ele para a fritadeira. Uns 3 minutinhos ele fica com uma crostinha também. Isso, é mais fácil. Isso se preferir, exatamente isso, né? Com a crostinha, o requeijão na entrada, que é como a gente entrada, chama aqui em São Paulo. isso. Na entrada que você já vai com o pão para chapa com requeijão. Se não é na exatamente. saída, é quando o pão já sai quentinho, aí você passa. Agora com a manteiguinha é unanimidade, né? Todo mundo gosta. Sempre. Todo mundo gosta, não tem erro. Pão na chapa é acertar e ter um belo café da manhã, gostosérrimo. Tá aí, essas imagens ótimas, lindas e uma boa sugestão para o café da manhã para quem está acordando agora e está com a gente aqui no Fala Brasil.